Agora, o contexto dessa história, nós temos conversado sobre isso durante toda a semana, é tirado das tradições judaicas, que você pode encontrar nas histórias. Se você tiver uma Bíblia antiga, que foi e que ainda uma dessas Bíblias antigas que ainda tem os livros apócrifos. Quando eu cresci, a primeira Bíblia que eu ganhei dos meus pais ainda tinha esses livros apócrifos ali na Alemanha. E não sei como era nos Estados Unidos, era muito comum nas Bíblias americanas, mas nas Bíblias da Europa, até metade do século passado eram escritas com os livros apócrifos. E tem um desses livros apócrifos, é o livro de Macabeus, que descreve esses eventos ao redor do Hanukkah. E você encontra também na Bíblia, em Daniel 11, que dá um relato dessa protótipo do anticristo, Antíoco Epifânio, que assim como Paulo descreveu mais tarde, em 2 Tessalonicenses, estaria sentado no templo tentando se fazer parecer a Deus. E é exatamente isso que aconteceu quando Antíoco Epifânio conquistou Israel, corrompeu o templo, interrompeu os sacrifícios diários e trouxe uma adoração demoníaca para a nação de Israel. E foi uma apostasia contra o rei de Israel. Nós também vimos que isso foi iniciado pelo povo de Israel, que eles estavam se engajando, de certa forma estavam se engajando em apostasia. E a coisa mais triste é que o templo em Jerusalém ficou completamente sem uso durante esse tempo, foi corrompido, o santo lugar foi corrompido e se tornou o centro onde Antíoco Epifânio realizava sacrifícios de porcos e nada mais no templo estava em um estado em que poderia ser usado como um lugar santo para a presença de Deus. Então, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, nós lemos o relatório da vida de Jesus. Então, versículo 22 do capítulo 10. Naquela época, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pátio de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Jesus respondeu-lhes: eu já lhes disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, essas são as palavras que Jesus disse durante a festa da dedicação, ou durante a festa do Hanukkah, no templo em Jerusalém. E é muito interessante quando o Novo Testamento relata sobre o aparecimento de Jesus no templo, na época do Hanukkah em Jerusalém. Não se refere como Hanukkah, também não se refere. Eu estava esperando ler o contexto sobre Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, referindo-se a Hanukkah sendo acendida ali naquela época no templo. Mas o contexto aqui em que nós lemos é um pouquinho diferente. Fala sobre ele ser o Messias e ninguém poder arrebatar as ovelhas da minha mão. Eu acredito que esse é um grande encorajamento para os últimos dias. A tentação do anticristo, a tentação vai aumentar de forma exponencial. Mas o Senhor nos assegura que mesmo nesses tempos, quando eles pensavam nessa celebração do Hanukkah, nessas épocas do anticristo, mesmo então, ninguém vai ser capaz de arrebatar os
escolhidos, o povo de Deus, os filhos de Deus, das mãos do Pai. Mas eu quero chamar a nossa atenção para o nome que Jesus, que o Novo Testamento dá para essa festa do Hanukkah. Eu estava lendo isso mais uma vez, a relação do correlato do Hanukkah. Eu estava querendo encontrar no livro dos Macabeus essa história dos 8 dias em que o óleo não cessou. Eles tinham uma porção de óleo para um dia e miraculosamente durou por 8 dias. E é por isso que nós temos o candelabro para comemorar esse milagre do suprimento eterno de óleo que durou por pelo menos 8 dias. E eu fiquei surpreso que eu não pude encontrar no livro dos Macabeus. E eu fiz um pouco de pesquisa e só é mencionado no Talmud. Mas é bem interessante que se tornou o principal simbolismo do Hanukkah. Esse milagre dos 8 dias em que o óleo durou dessa forma sobrenatural. Eu acredito que poderia se dizer muito a respeito disso, mas o principal foco do Hanukkah, na verdade, é o contexto original, tanto aqui quanto no Antigo Testamento, e também se você ler os relatos no livro dos Macabeus. Nem é tanto o milagre da Hanukkah ou do suprimento de óleo, mas é a semana da rededicação do templo em Jerusalém. E se menciona no livro dos Macabeus que durou 8 dias, mas eles não usaram isso como motivo para o milagre do Hanukkah, do óleo, mas diz que durou por 8 dias, porque levou 8 dias para Salomão dedicar o templo, e eles também decidiram consagrar o altar, o Santo dos Santos e o Santo Lugar durante 8 dias, como templo prescrito pela Bíblia para a dedicação do templo. E, de certa forma, a palavra que está sendo usada aqui, em João 10, 22, é a palavra para dedicação. E é uma palavra grega, e só aparece uma vez na Bíblia, e é aqui, pelo menos no Novo Testamento, e é aqui em João 10, 22. Entretanto, essa palavra para dedicar aparece cerca de 10 vezes no Novo Testamento. E é um verbo muito interessante que se encontra não apenas em diferentes lugares do Novo Testamento, como, por exemplo, no livro de Hebreus, onde diz que Jesus inaugurou essa nova aliança, ele dedicou a nova aliança. E essa palavra vem, na verdade, da palavra novidade, de renovar. E renovar alguma coisa. E ele trouxe algo novo, uma nova aliança para nós, mas também aparece no Antigo Testamento, na tradução grega da Septuaginta, que foi feita durante a época de Jesus, que foi realizada 300 anos antes de Jesus ter nascido. Já era uma tradução grega do Antigo Testamento. E, na verdade, você encontra várias vezes essa palavra dedicação, e eu quero destacar duas dessas menções. Uma é em 2 Crônicas 15, 8, onde nós lemos que o rei Asa rededicou o templo. E nós vamos voltar a essa passagem um momento. E também usado em Deuteronômio 25, onde eles não deveriam enviar alguém para... Eles precisavam dedicar uma nova casa quando comprasse uma nova casa. Ou também em 2 Crônicas 7, 5, quando lemos sobre a dedicação do templo na época de Salomão. Então, a palavra que faz parte da linguagem religiosa na época de Jesus. E o ponto principal do Hanukkah, na verdade, nem é o milagre do Hanukkah, do óleo que durou, mas era uma época
em que o templo foi purificado, o templo foi santificado, tudo que não deveria estar no templo foi tirado e foi restituído o serviço certo, a adoração ao Deus de Israel, o único Deus do universo. E eu tive que pensar sobre isso. Esse relato que nós encontramos, na verdade, no livro de Macabeus, eu gostaria de ler para vocês. Eu tenho aqui no meu aplicativo da Bíblia. Eu gostaria de ler para vocês. É o primeiro, livro de 1 Macabeus, se alguém tem aí. No capítulo 4. Um momento. Eu preciso chegar aqui no capítulo 4. Eu vou ler para vocês desde o versículo 36. Os primeiros 4 capítulos relata como Judas Macabeu derrotou os exércitos gregos que estavam ocupando a terra de Israel. Antíoco Epifânio ocupava Jerusalém e naquela época ele já tinha se mudado para outro país e em outra campanha militar, mas Israel estava sob a ocupação grega. Então ele lidou com os inimigos e aqui diz em 1 Macabeus 4, 36. Naquela época, judeus e seus irmãos disseram: os nossos inimigos foram derrotados, portanto, vamos purificar o templo e restaurá-lo. E aqui está novamente essa palavra sendo usada, porque é a festa da dedicação, porque eles rededicaram o templo. Então, vamos rededicar o santuário. Então, o exército inteiro se uniu e subiu o Monte Sião. Ali viram o templo em ruínas, o altar profanado e os portões destruídos pelo fogo. Nos pátios nascia mato, como nos bosques e nas montanhas. E os quartos dos sacerdotes tinham sido destruídos. Então todos rasgaram suas roupas, choraram em voz alta, puseram cinzas na cabeça e atiraram-se ao chão, encostando o rosto na terra. Quando as trombetas eram sinal, todos clamaram ao céu. Nisso Judas ordenou que alguns dos seus homens atacassem a cidadela, enquanto ele purificava o templo. Escolheu sacerdotes irrepreensíveis, dedicados à lei de Deus, e eles purificaram o templo, levando para um lugar impuro as pedras que os profanavam. O altar onde eram queimados os sacrifícios. O altar onde eram queimados sacrifícios discutiram o que deviam fazer com eles. Tiveram ideia de desmontá-lo a fim de não ficasse ali para se envergonhar, pois os pagãos tinham-no profanado. Demonstraram o altar e puseram as pedras no lugar próprio no templo do monte. No monte do templo, onde ficariam guardadas até que aparecesse um profeta e lhes dissesse o que fazer com elas. Depois, conforme a lei prescreve, construíram um altar novo com pedras não lavadas igual ao primeiro. Reconstruíram o templo, reformaram a parte de dentro, dedicaram os pátios, fizeram novos utensílios sagrados, puseram um candelabro, o altar do incenso, a mesa onde eram colocados os pães consagrados nos respectivos lugares do templo. Queimaram incenso no altar, acenderam as lamparinas do candelabro, e o candelabro encheu-se de luz. Colocaram os pães na mesa, penduraram as cortinas e completaram tudo o que se propuseram fazer. No ano 148 da era grega, no dia 25 do nono mês, o mês de Quisleu, os sacerdotes levantaram-se de manhã cedo, conforme a lei prescreve, e ofereceram um sacrifício no novo altar, onde os sacrifícios iam ser queimados. E mais tarde diz aqui, no versículo 56, durante 8 dias festejaram a dedicação do altar. Com grande alegria ofereceram holocaustos e apresentaram sacrifícios de salvação e de louvor. O que realmente me toca aqui é que eles encontraram o templo e perceberam que
a glória de Deus não poderia descansar naquele lugar. Precisamos rededicar, precisamos renovar. Precisamos um processo de renovação para trazer a presença do Senhor de volta. Então, muitas coisas são mencionadas aqui. O santuário, a parte interna do templo, tinha sido desertada por muito tempo, ninguém estava realizando uma adoração apropriada ali. O altar tinha sido desrespeitado, não houve respeito pelo altar, os portões foram queimados e eles tomaram algumas ações para purificar o templo. Eu senti hoje de falar conosco sobre isso. Qual é a coisa mais importante, o assunto mais importante do Hanukkah? E realmente é o surgimento do anticristo, mas o principal tema do Hanukkah é o povo de Israel se levantando e começando um processo de renovação para Israel. Eles rededicaram o templo e reestabeleceram as coisas de Deus como deveria ser e fizeram um lugar onde a presença de Deus pudesse retornar ao povo de Israel. Então, se você ler um dos grandes pastores revivalistas, ele diz que ele trouxe centenas de milhares de pessoas à fé viva em Yeshua. E ele escreveu um livro muito bem conhecido, Pregações sobre um Revivamento Religioso. E um dos capítulos desse livro, ele diz: o motivo por que nós não temos movimento de Deus em nosso tempo, o motivo por que nós não temos esse mesmo sensação da presença de Deus entre nós, onde os milagres do passado não estão acontecendo, não é porque a mão de Deus está em curta ou a habilidade dele de fazer alguma coisa foi mudada, ou porque nós estamos vindo em uma nova dispensação, ou Deus realmente não se mostra mais como ele costumava fazer na época antiga. A razão por que nós não vemos a nossa igreja, esses movimentos, o movimento de Deus como costumava ser na época dos apóstolos, não é porque alguma coisa está errada com Deus, mas porque existe algo errado com a igreja de Jesus Cristo. E ele diz: qualquer revivamento religioso, qualquer movimento de Deus, sempre precisa começar com um movimento de arrependimento. E eu quero encorajar vocês realmente fazer o download desse livro. Está disponível de graça na internet. Você pode ler um desses primeiros capítulos. Acredito que é o capítulo 3, onde Charles Finney fala sobre arrependimento. Ele fala: nós precisamos tirar todas as pedras que impedem o Senhor de se mover como ele deveria se mover na nossa vida. E ele escreve esse incrível capítulo. Creio que são 25 ou 30 parágrafos onde ele lista vários pecados e ele diz: averigue o seu coração se não tem algo impedindo o movimento do Espírito Santo. E exatamente isso, o que o Espírito do Hanukkah, de que trata o Espírito do Hanukkah? Esse é o Espírito em que Jesus foi para a festa da dedicação, a festa da renovação no templo. É uma época em que Israel comemorava que eles tinham purificado o templo e removido tudo que estava impedindo a presença de Deus de se mover sobre Israel. Eu quero sugerir fortemente a nós aqui nessa reunião que nós usemos esse tempo também na nossa vida e digamos: Senhor, mostra onde estão as coisas da nossa vida que estão impedindo um mover poderoso do Senhor em nossos países, em nossas cidades e mesmo na nossa vida pessoal. E quando fizermos isso, esses heróis do Hanukkah, os macabeus que entraram em Jerusalém, eles limparam e purificaram o santuário. E a Bíblia diz que o nosso corpo é o santuário, o templo do Espírito Santo. Eu quero perguntar a vocês, eu quero encorajar vocês a averiguar a sua própria vida. Existe alguma coisa na sua vida em que
onde vocês podem estar pecando contra Deus, mesmo no seu corpo? Deus diz que Ele quer toda a sua presença viver em você, mas se você estiver desrespeitando os seus mandamentos ou a sua palavra, isso não vai acontecer. Eles traziam uma oferta ao altar 2 vezes por dia, e eu quero perguntar a você, como está a sua vida de oração? O fogo no seu altar ainda está queimando, ainda existe um sacrifício regular na sua vida? Você é uma pessoa de oração? Os portões tinham sido queimados. Os portões eram aquilo que permitia as pessoas entrarem, mas havia vigias naquelas portas. Que eles impediam as pessoas de entrar dependendo da situação em que a pessoa estava. Então, existe alguns vigias, alguns guardas nos portões da sua vida que estão vigiando aquilo que você está consumindo e trazendo para dentro da sua vida. Então, ou os portões da sua vida estão queimados. E, finalmente, os campos, aquilo que as pessoas veem do lado de fora, a maneira como nós vivemos a nossa vida religiosa, a nossa vida com Deus, ela está se enchendo de mato e de ervas daninhas. Nós precisamos tirar essas ervas daninhas do lado de fora do templo, do pátio do templo. Então, isso foi não sei se Deus está falando com você enquanto você está ouvindo isso. Existem áreas onde o Senhor quer lidar na sua vida? Você tem a sua própria dedicação do templo do Santo Espírito, do seu próprio corpo, da sua própria vida. Se você é um pastor ou mesmo a sua congregação, você pode dizer, nós queremos rededicar a nossa congregação e ser renovados pelo Senhor. Então, se você sente que Deus está falando com você, eu quero te convidar a responder ao Senhor ainda hoje. Você pode ser como os macabeus, queremos rededicar a nossa vida ao Senhor, queremos purificar o templo para que a Shekinah, a glória do Senhor, possa se mover para a nossa vida, em nossa igreja, em nossa cidade, com toda a força, como nós vemos esses revivamentos, como esse revivamento que Charles Finney viu nos Estados Unidos e outros no Reino Unido, ou todos esses movimentos foram movimentos de arrependimento também, onde as pessoas se arrependeram dos seus pecados. Eu quero encorajar você hoje. Esse é o penúltimo dia do Hanukkah. Eu quero que você convide o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, para purificar a sua vida. Eu quero ler mais uma passagem antes de orarmos. E vem de 2 Crônicas 15. 2 Crônicas 15 é o governo do rei Asa em Israel. E aqui, se você ler esse texto na tradução da Septuaginta, aparece novamente essa palavra da encarnação. Capítulo 15, versículos 8. E eu quero ler para vocês nesse contexto dos versículos anteriores. Vamos começar a ler do versículo 1. 2 Crônicas 15, 1. O Espírito veio sobre Azarias, filho de Obed. Esse saiu ao encontro de Asa, e lhe disse, ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com eles. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Mas quando naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia.
Mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés. E a palavra que ele usa aqui, ele reparou o altar, ele rededicou ao Senhor o altar do Senhor. E quero dizer, desde que começamos essa reunião de oração, é uma rededicação do altar de oração para o Senhor. Deus está chamando mesmo nessa causa um altar de oração novo para ser erigido diante do Senhor. E Ele está nos chamando para buscá-lo de forma nova. Então, não só que você seja um participante fiel, veja aqui que já temos mais de 1.100 pessoas participando, mas além do que você aprende nessas chamadas de Zoom, traga de volta para sua vida, para sua igreja, para sua família, e vive uma família que seja a pessoa que vive esse espírito Hanukkah, dedicando a sua vida ao Senhor.